Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir um favor aos irmãos, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Estaremos orando, clamando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor pela tua vida, em nome de Jesus. Deus vai te dar vitória, vai julgar todo o mal, toda a seta do adversário será repreendido e julgado por terra, em nome de Jesus. Acompanhe comigo esse testemunho. No final, estarei orando pela vida dos irmãos. Eu quero pedir agora a você, meu irmão, meu amigo, alguns momentos de vossa atenção, porque o que eu tenho a relatar é de muita importância para nossas vidas. Agora, é muito importante. Esse despertamento serviu muito para mim e pode servir a você também. Pois quando eu aceitei Jesus, eu achava que as doutrinas da igreja eram do homem. Achava que o pastor falava demais e não quis obedecer. Porém, eu ouvia os ensinamentos, gostava muito de estar ali. Olhava para aquelas irmãs, achava elas diferentes e sentia que elas tinham Deus em suas vidas. Porém eu, embora estando dentro da igreja, servindo o mesmo Deus, eu me via tão longe dele. As pessoas que me olhavam, muitas vezes diziam: você é crente? Nem parece. Eu só tinha capa de crente. De crente mesmo eu não tinha nada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus, pela tua infinita misericórdia, Ele é Deus de amor e Deus de perdão. Aleluia. E para não atrapalhar a igreja, para não servir de impedimento dentro da casa do Senhor, pois eu não queria obedecer às doutrinas da igreja, eu usava saia rachada, cortava as pontas dos meus cabelos, passava base nas minhas unhas, me maquiava bem suave para não aparecer. Tomava um vinho ou uma cervejinha de vez em quando. Usava de mentiras muitas vezes. Assistia televisão. Quantas coisas eu fazia de errado estando dentro da casa do Senhor e achando que não era nada, que isso não ia me atrapalhar de servir a Deus e nem de chegar ao céu. Era engano meu, irmãos. Aleluia, Jesus. Passou o tempo, dentro da igreja eu fui esfriando, até que deixei de ir à casa do Senhor, pensando de servir ao Senhor na minha casa. No começo, irmãos, eu até orava ao deitar. Porém, enganava-me a mim mesma, pois logo deixei de orar, perdi as forças, mas não perdi o desejo de ser uma crente fiel ao Senhor. E dentro do meu coração, eu pedia ao meu Senhor: Senhor, dá-me um despertamento em minha vida. Eu quero ser uma serva fiel e temente, obediente em tudo, Senhor. Eu pedia isso durante o dia e a noite. Quando estava fazendo os meus afazeres, sempre eu pedia, ao deitar, somente no meu coração. Nunca deixava as pessoas ouvir, nem mesmo meu esposo. Era eu e Deus. E então lembrei-me: vai chegar o meu aniversário. Faltam 3 meses. Senhor, me conceda esta bênção. Me conceda, Senhor, me dê este presente no dia do meu aniversário. E passaram-se os 3 meses e eu sempre naquele propósito. Desde quando eu abri os meus olhos de manhã, eu pedindo ao Senhor esse despertamento. E nesse dia do meu aniversário eu acordei ansiosa e disse: hoje o Senhor vai me dar
um despertamento em minha vida. Ninguém sabia, porém eu tinha esta fé viva em meu coração, um desejo ardente de receber. E foi então que a noite chegou e deu 20 horas. Eu pensei comigo, o Senhor não vai mais me dar, porque já passou o dia, a noite chegou, está na hora e eu vou me acomodar. Me entristeci muito. Então, preparei as crianças e fiz-as dormir. E disse para o meu esposo, vou dormir. E ele me respondeu, já? É tão cedo ainda? E disse para ele, não tenho motivos para continuar acordada. Estou muito angustiada. E ele disse, mas por quê? Eu respondi, porque hoje eu sei que o Senhor, eu não sou uma escolhida do meu Senhor. Eu pedi tanto a Ele que me desse um despertamento na minha vida. Eu queria receber isto hoje de presente de aniversário. Porém até agora nada recebi. E é grande a angústia que sinto em minha alma. Ele abaixou a cabeça e foi se deitar comigo. Quando acabamos de apagar as luzes, eu ouvi palmas em minha casa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o meu coração bateu forte. E disse para mim mesma, aí está o meu presente. Aleluia, Jesus. Corri ansiosa, acendi as luzes, para que as irmãs notassem que eu estava acordada. Abri a porta e as irmãs disseram-me, irmã Vilma, sabemos que hoje é o seu aniversário. Não temos presentes, mas viemos orar com a irmã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Convidei-as a entrar. Servi algo para elas e fomos orar. E nesta oração simples, uma oração humilde, a qual eu estava muito alegre. Eu chorava de alegria porque o Senhor tinha me ouvido. Tinha mandado aquelas irmãs para me confortar, me dando algumas palavras e orando comigo, aleluia, Jesus. Mas, de repente, eu não ouvia mais a oração das irmãs, nem a oração do meu esposo. Tentei caminhar, não consegui. Abri meus olhos para ver o que estava acontecendo, não consegui entender, mas eu só via trevas diante dos meus olhos. Eu não compreendia. Comecei a ouvir gemidos apavorantes, gritos desesperados de dor, e eu pensava, o que está acontecendo? Onde estou? E de repente, tudo se tornou claro com a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor me disse, olhe. E olhei. E eu estava à beira de um abismo muito profundo, qual eu via muitas pessoas. E o Senhor disse, estás vendo? Aqui é o lugar das pessoas que não me obedecem, que não são fiéis a mim. Você quer ficar aqui? Eu disse, não, Senhor, eu não quero ficar. Aleluia. Aleluia, Jesus. E de repente, eu senti que alguém me pegou e colocou-me dentro de um elevador de vidro. E aquele elevador começou a baixar para dentro daquele abismo, lentamente. E os gritos e gemidos foram ficando mais fortes. Eu pude ver muitas crianças. Aleluia. Crianças, sim, irmãos. Crianças rebeldes, desobedientes. Todas separadas dos adultos. Não sei as suas idades, porque eu não perguntei ao meu Senhor.
machuca. Porém, ninguém podia ajudá-las. E aquele elevador, descendo lentamente, quando já estávamos próximos daquele povo, o elevador parou. E levantou-se um rosto no meio daquela multidão e olhou para nós. E o Senhor disse: estás vendo o rosto daquele homem? E respondi: sim, Senhor, eu estou. E ele disse: aquele é o seu pai. Você não me pedia para ver o seu pai? Você quer ficar com ele? Aleluia! Eu disse: não, Senhor, eu não quero ficar. Porque, irmãos, eu perdi meu pai com 5 anos de idade. Aleluia! E aí, irmãos, eu tinha um desejo ardente de conhecer o meu pai, de poder vê-lo. E desde os meus 10 anos, dentro do meu coração, eu pedi ao Senhor que mostrasse-me o meu pai. E então, o Senhor me mostrou. Jamais eu poderia reconhecê-lo. Quando eu vi aquele rosto, ao qual o Senhor me disse que ele era o meu pai, para mim foi como se tivessem me dado uma descarga elétrica muito grande. O choque que eu levei ao ver o meu pai naquela situação, totalmente desfigurado, sofrendo e gemendo para toda a eternidade. Aleluia, Jesus! E quando o Senhor me disse se eu queria ficar de maneira alguma, como alguém pode querer ficar no lugar daquele? Então, eu senti como se alguém tivesse arrancado o fundo daquele elevador e eu caí. Eu caí sim, irmãos, dentro daquele abismo, onde aos olhos da gente parece não caber mais ninguém. Eu já me deparei ali dentro, e aquele calor que consome a nossa alma é dor, é muita dor, muito sofrimento. Eu comecei a empurrar uns e outros para tentar achar uma saída, como se estivesse essa tal saída, porque se tivesse, ninguém mais estaria naquele lugar. Aleluia, Jesus! Então, irmãos, empurrando uns e outros, eu pude ver ali um homem que me olhava como se já tivesse me conhecido de algum lugar. Aquele homem tinha os seus olhos esbugalhados, os seus cabelos eram um fio longe do outro, aquele fio grosso, a coisa mais horrível. A sua pele era grossa, pele em cima de osso, toda rachada, vertia uma água, a coisa mais horrível. Eu não tenho palavras para explicar para vocês, mas tudo que for de horrível é isso, irmãos. É assim que é aquele lugar. Além da dor, você é transformado, e 1000 coisas passaram na minha cabeça. Eu pensava de que valeu a minha vaidade. Muitas vezes o dinheiro de que vale. Quando partimos deste mundo, aqui fica tudo. Vai apenas a nossa alma prestar conta diante do Senhor. E se a gente vai parar neste lugar, não tem mais solução, é para toda a eternidade e acabou. Foi então que, olhando para os olhos desse homem, que parecia me dizer: me ajuda, me tira daqui, eu pensava: como posso ajudar se eu estou na
mesma situação. Eu criei tanto medo, tanto pavor nesse instante. Eu comecei a empurrar com mais força aquelas pessoas, se é que posso chamá-lo aquilo de pessoas, porque são verdadeiros monstros. Aleluia, Jesus. E então foi se esgotando as minhas forças, e o calor que vai tomando conta da nossa alma parece que vai partindo a gente em pedaços, vai cozinhando a gente, eu não sei explicar. Então eu desmaiei naquele lugar. Para mim eu ia morrer realmente, ia ficar ali para sempre. Mas o Senhor é longânimo em benignidade e misericórdia. Quando a minha alma caiu, irmãos, a minha matéria, o meu corpo dentro de minha casa tombou. Mas o Senhor usou uma das suas servas com autoridade e disse para mim: levanta-te, serva, eu te ordeno. Aleluia. Oh, glória, canto, rimiando, neve anda, churi, canto, neve anda, lamanaia. Graças a Deus, aleluia. Então me levantei, irmãos, e comecei a relatar tudo isso para aquelas irmãs. Procurei o ungido da igreja e fui consertar a minha vida, me humilhar diante da igreja, expor as minhas faltas, que eram tantas, porque, irmãos, eu quero a cada dia mais estar na presença do Senhor. Eu quero receber o céu como herança depois desta vida, e quero que você também receba. Vamos pagar o nosso preço aqui na terra, vamos renunciar às coisas deste mundo. Nós vivemos num mundo de pecado, porém não precisamos compartilhar do pecado. Vamos viver em oração, vigiando sempre, pois o inimigo anda bramando como um leão, procurando a quem tragar. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa experiência foi muito dolorosa. Você viu, olha, irmãos, foi um despertamento maravilhoso a qual o Senhor me permitiu. Não que eu seja digna nem merecedora, mas o Senhor é bom. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, eu vi crianças no inferno, crianças rebeldes, que sabem a diferença do bem e do mal, que não obedecem seus pais. Por isso, você que é pai, você que é mãe, vamos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Vamos prepará-los, vamos ensiná-los que mesmo sendo crianças, devem temer e obedecer à voz do Senhor. Devem obedecer o ungido na igreja. As doutrinas vão ensinar os nossos filhos, porque a palavra de Deus diz: ensine os seus filhos o caminho que deve andar. Aleluia, Jesus. Então vamos ensiná-los. E também, irmãos, o meu pai está ali porque ele era convicto, feiticeiro, idólatra. Eu jamais podia imaginar naquela situação. Porém, hoje eu sei, ele está arrependido, mas é tarde demais. Não vamos deixar o arrependimento chegar tarde em nossas vidas. Vamos fazer uma retrospectiva das nossas vidas, e se tiver algo, vamos nos consertar, pois é tempo de conserto. Eu fiquei, irmãos, tão perturbada, eu fiquei tão preocupada da maneira que com aquele homem me olhava no inferno, com aqueles olhos esbugalhados, que parecia dizer através dos seus olhos: me tira daqui, me ajude. E eu comecei a orar e perguntar ao Senhor quem era aquele homem. Quem era aquele homem? Eu precisava saber.
E o Senhor, pela tua misericórdia, me concedeu que eu soubesse. Aquele homem era um amigo da família, muito bom por sinal, porém, um homem que viveu uma vida tão amarga nesta terra. Foi escravizado pelo inimigo, sendo um alcoólatra, não dando valor à sua própria vida. Hoje, está ali sofrendo amargamente, pois, além de ser um alcoólatra, ele morreu alcoolizado e vai pagar para toda a eternidade. Aleluia, Jesus. E então, irmãos, depois do meu concerto que eu fiz na igreja, e depois dessa experiência amarga, eu estava sempre em oração, sempre em jejum, santificando a minha vida, porque eu não quero ir para um lugar como aquele. Eu não desejo isso nem ao meu pior inimigo, porque, irmãos, é muito difícil para as pessoas que estão naquele lugar. É muito doloroso. Deus não tem prazer nessas almas. Deus não tem prazer de mandar alguém para ali. Porém, nós escolhemos os nossos caminhos. Não vamos ficar desapercebidos, irmãos. Deus deu esse despertamento não só para mim, mas também para você, através de mim. Ele dá ao pastor, ao ungido da igreja, palavras ungidas que vêm para ensinar-nos direto do trono de Deus, para que possamos chegar ao paraíso celestial, a qual Ele preparou para nós. Ele não quer que nenhuma alma se perca. Ele quer que a gente chegue no céu. Ele quer só o bem para nós. Assim como nós só queremos o bem para os nossos filhos, Ele também só quer o bem para nós, pois nós somos seus filhos. Para isso é preciso andarmos em obediência. É preciso que você aceite o Senhor Jesus e ande com sinceridade diante do Senhor. Não é só levantar a sua mão e aceitar Jesus e dizer: estou salvo. É preciso você carregar a sua cruz, ser fiel e obediente em tudo. Aleluia, Jesus. E assim, você será um vencedor. Aleluia. Se você ainda não aceitou esse Jesus maravilhoso, corra até uma igreja evangélica e aceita este Jesus. É a melhor coisa que você irá fazer na sua vida, pois Ele é o caminho, a verdade e a luz. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não deixe que nada te separe do amor de Jesus. Nem a fome, nem a nudez, nem os problemas desta vida que são tantos, eu sei. Vamos lutar pela nossa salvação. Ela custou o preço de sangue, irmãos. Sangue inocente. Deus deu seu filho, seu único filho, para morrer por você, por mim. Então vamos dar valor. Vamos reconhecer que nós não somos nada, mas que o Senhor é tudo na nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E então, irmãos, passaram-se 4 semanas. E eu estava orando de madrugada com meu esposo, quando de repente eu comecei a passar mal. Eu comecei a sentir muito mal, uma falta de ar muito grande eu sentia. Porém, eu não queria despertar o meu esposo da oração. Eu pensava: mas o que está acontecendo comigo, Senhor? Será que eu vou morrer? Esta falta de ar que está para explodir o meu peito. Senhor, me dê ar para respirar. Senhor, eu tinha medo que o Senhor me levasse ao inferno novamente. Então eu disse: Senhor, eu não quero mais ir ao inferno, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E de repente, eu ouvi uma voz que me disse:
não temas, eu estou contigo, venha. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. E de repente, irmãos, eu já estava diante de um jardim maravilhoso, aleluia. Aquelas rosas daquele jardim, a coisa mais linda que os meus olhos já puderam contemplar. Então eu me abaixei para poder tocar em uma rosa daquela, pois as pétalas daquela rosa é tipo aveludada. O talo daquela rosa da grossura de um dedo e um verde sem igual. E quando eu me abaixei, eu ouvi o choro da minha filha. Então eu disse: Senhor, se tu queres me arrebatar, nada e ninguém poderá impedir. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E então eu senti que 2 anjos se aproximaram de mim, um à minha direita e o outro à minha esquerda. Eu me levantei, senti que era para que eu os acompanhasse, e começamos a caminhar por meio daquele jardim maravilhoso. E logo eu já avistei um portão todo feito em ouro, aquele portão enorme. E quando nós nos aproximamos, aquele portão se abriu sem que ninguém o tocasse. Aleluia, Jesus. E nós adentramos por meio aquele portão. Logo já me deparei dentro de um salão bem grande, arejado, e ali havia várias pessoas. Eu não compreendia suas línguas. Também vários anjos estavam ali. E eu pensei: quem são essas pessoas? E o anjo que estava do meu lado me disse: essas pessoas, elas foram arrebatadas como você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E então, há uma porta lateral naquele salão, pelo qual nós saímos, eu e os anjos. Ao sairmos, já me deparei em um outro jardim, tão maravilhoso quanto o primeiro que eu havia visto. Glória a Deus, aleluia. E caminhando por meio daquele jardim, eu já deparei com milhares de casas, todas feitas em ouro. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Por meio daquelas casas maravilhosas, muitos anjos iam saindo com as mãos levantadas. E eu perguntei: mas por que esses anjos estão saindo todos com as mãos levantadas? O anjo que estava do meu lado me disse: porque terminaram os seus trabalhos, as casas estão todas prontas e eles vão lavar as mãos. Aleluia, Jesus. E então eu disse para o anjo: me deixa entrar em uma casa dessas. Eu quero ver como é por dentro. Aleluia, Jesus. Porque por fora é tão bela. Glória a Deus. E o anjo me disse: não, você não pode entrar, ainda não é a hora. Aleluia. Então continuamos a caminhar por meio daquele jardim maravilhoso, e eu avistei um povo à minha direita, e mais à frente eu avistava um outro à esquerda. Porém este povo à direita, eles estavam todos vestidos de branco, um branco resplandecente, um branco sem igual, mas não regozijavam aquela felicidade, não resplandeciam aquela felicidade por estar neste lugar maravilhoso. E o anjo que estava do meu lado me disse que esse era o povo que tinha morrido por Cristo no tempo de Cristo. Glória a Deus. E caminhando mais um pouco à frente, tinha um outro povo, também todo vestido de branco, um branco resplandecente, um branco sem igual. Aleluia. Porém este povo estava regozijando de alegria. E eu olhando aquele povo, tentando ver se reconhecia alguém, logo avistei a mãe do meu padrasto já falecida, e a irmã do meu padrasto também já falecida. E elas vieram ao meu encontro com um sorriso, e a mãe do meu padrasto me perguntou: você também já foi chamada? Eu, com um sorriso nos lábios, não sabia o que responder. Eu sabia que elas estavam mortas, mas eu não.
Então o anjo me puxou pelo braço e disse: vamos. E eu disse: calma, eu quero ver mais pessoas que eu conheço, que já morreram e que devem estar aqui. E o anjo disse: você não pode ver, vamos. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Oh, glórias, aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. E então, de repente, irmãos, eu já me deparei em um outro salão, enorme, muito grande. E ali, várias mesas postas, forrada com uma toalha bem branca, bem alva mesmo. À beira daquelas toalhas, todas bordadas com fios de ouro, coisas maravilhosas. Sobre aquela mesa, várias taças, todas de ouro, 2 dedos à beira daquela taça, tudo trabalhado. Lindo, lindo mesmo, irmãos. Eu não sei como explicar tanta maravilha. E eu pedi para o anjo que me deixasse tocar em uma taça daquela. Eu queria sentir o peso daquela taça. E ele disse: você não pode tocar em nada. Nada pode sair do lugar. Tudo está preparado para as bodas do Cordeiro. Pensei comigo: o que é bodas do Cordeiro? Então o anjo disse: para a ceia do Senhor. Aleluia, Jesus. Então eu olhei para o anjo e disse: então eu quero ver Jesus. Cadê Jesus? E ele, olhando para mim, deu um sorriso e disse: calma, você verá Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, aleluia. E então, irmãos, de repente, nós já estávamos em um outro lugar. E eu estava muito assustada, porque no céu, quando você pensa estar em algum lugar, você já está. É tudo no abrir e fechar de olhos. Coisa maravilhosa. E então, ele disse para mim: aqui é a outra parte do céu. Aleluia. E olhando para o lado, eu vi um livro muito grande. Fica um anjo em uma ponta, outro anjo em outra ponta, para virar a página daquele livro. E ali naquele livro fica também um anjo em cima, com a sandália de ouro trançada até abaixo dos joelhos e com uma caneta na mão. Não sei explicar o formato daquela caneta. Eu sei que muitos nomes ali eu podia ler, mas não li. Outros eu mal podia enxergar. E muitos estavam riscados. E o anjo disse: você está vendo aqueles nomes que você mal consegue enxergar? Eu disse: sim, eu estou. E ele disse: é daquelas pessoas que estão fracas na fé, que estão próximos a se desviar do caminho do Senhor. Esses riscados é daquelas pessoas que já se desviaram do caminho do Senhor. E neste momento, irmãos, neste momento entrou o anjo chorando como eu nunca vi ninguém chorar. Aquele anjo chorava tanto, irmãos. E o anjo que estava do meu lado me disse: esse anjo está chorando porque trouxe uma lista de nome das pessoas que se desviaram do caminho do Senhor e terão seus nomes riscados agora do livro da vida. Aleluia, Jesus. Como é triste, irmãos. Como é triste até mesmo para o anjo levar uma lista como esta. O anjo chora, irmão. Chora como eu nunca vi ninguém chorar. Entrega chorando aquela lista para aquele anjo que está sobre aquele livro. E então aquele anjo começa a riscar o nome das pessoas que se desviaram. Não se desvie, não largue Jesus por nada. Não faça o anjo chorar. Queira você ser forte e firme na presença de Deus, para que o seu nome sempre esteja legível ali naquele livro.
E então é um silêncio tão grande quando aquele anjo chorando chega. E depois que ele entregou aquela lista para aquele anjo que estava sobre aquele livro, nesse momento entrou um outro anjo por uma outra porta, cantando um coro celestial maravilhoso. E o anjo que estava do meu lado disse: estás vendo? Esse está feliz, porque trouxe uma lista de nomes de pessoas que aceitaram Jesus como o Salvador de sua alma, e terá seu nome escrito agora no livro da vida. Aleluia, Jesus. E neste momento também começa uma festa no céu. Milhares de anjos começam a cantar coros celestiais maravilhosos. Gostaria eu de estar ali contemplando aquelas maravilhas, ouvindo aqueles hinos maravilhosos. Aleluia, Jesus. Você que está me ouvindo, aceita. Se você não aceitou Jesus, aceita, porque você vai ter motivo de festa lá no céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E então, de repente, irmãos, já me deparei aqui na terra, lá no centro da cidade, quando eu avistei meu padrasto, minha mãe, a minha irmãzinha, que na época era um bebê, e o meu irmão de 13 anos. Aqui na terra, irmãos, existem anjos com um vaso, com sangue, e esse sangue é para marcar as pessoas que estão preparadas para o arrebatamento da igreja, ou preparados para a hora de chegar à sua morte, preparadas para ter este sangue em seu rosto e ir direto para o céu. Aleluia, Jesus. Então este anjo molhou a sua mão com aquele sangue e passou no rosto do meu padrasto. Foi até minha mãe e passou no rosto de minha mãe. Chegou até mim e disse: vamos. E eu olhei e disse: o Senhor não marcou o meu irmão. E ele disse para mim: porque da maneira que o seu irmão está, ele não está preparado. Vamos. Comecei a chorar, irmãos, e pedi para o anjo: marca o meu irmão. O anjo disse: eu não posso, ele não está preparado. Irmãos, até hoje o meu irmão se encontra distanciado dos caminhos do Senhor. E até hoje, irmãos, eu choro por ele, e porque sei que existem muitos como ele, desviados do caminho do Senhor, não sabendo que a qualquer momento a sua vida pode ser sucumbida, ou então o Senhor pode vir buscar a sua igreja, e eles irão ficar neste mundo sofrendo. Mas nada eu podia fazer. Eu só posso orar e derramar as minhas lágrimas por ele. Então eu disse para o anjo: vamos. E logo já estava dentro da igreja, e ali estava dando a palavra ao pastor Cristiano. E o anjo, com um sorriso nos lábios, marcou o pastor Cristiano. Marcou alguns irmãos que estavam sentados no púlpito. Ele pulou um irmão, presbítero, porque eu fiquei olhando aquilo e falei: mas por quê? Por que o senhor não vai marcar o irmão? E ele disse para mim: porque este é casado 2 vezes, sem se divorciar da primeira. Aleluia, Jesus. E então, esse não foi marcado. Aleluia, Jesus. Então ele desceu, marcou alguns que estavam sentados, marcava 1, pulava 2, marcava 2, pulava 5, marcava 1, pulava 6, e ele foi marcando a igreja. E quando ele chegou em uma irmã, a qual também ele não marcou, eu perguntei: por que o senhor não marcou essa irmã? Porque para mim ela é uma pessoa consagrada ao Senhor.
E o anjo disse: porque Deus não é Deus de brincadeira. Quantas vezes tem falado, quantas vezes tem alertado o seu povo que quem tem ou quem olha o aparelho de televisão não entrará no reino dos céus. Aleluia, Jesus. Eu, irmãos, não sabia que aquela pessoa tinha uma televisão em sua casa, mas o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. Não adianta esconder as coisas do pastor, ou dos irmãos, ou do vizinho, mas você jamais esconderá nada dos olhos do Senhor, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo, está contemplando nossas vidas, tudo que nós praticamos, nada fica impune dos olhos do Senhor. Então vamos vigiar, porque o Senhor é santo, irmãos. O Senhor é santo. Vamos fazer tudo para nos santificarmos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E então o anjo marcou mais algumas pessoas e voltou para mim e disse: vamos. E eu olhei para aquele anjo e eu falei: mas o anjo não vai marcar nenhuma jovem? Nenhum jovem. E o anjo que estava do meu lado disse: ele não pode marcar. Nenhum está preparado. E então eu comecei a chorar e disse: mas marca ao menos uma jovem. Ao menos um jovem. Porque o meu coração, irmãos, meu coração doía ao ver aquela mocidade, banco repletos de jovens, que nenhum está preparado, dentro da casa do Senhor, louvando o nome do Senhor, e não está preparado para ser marcado pelo anjo. Quanta coisa impedindo a obra do Senhor dentro de sua casa, quanta coisa impedindo a cada um de nós de sermos marcados pelo anjo. Então eu perguntei: por quê? Por que não marca nenhum jovem? Nenhuma jovem. E o anjo disse: por causa das contendas, das mentiras, das desobediências, dos namoros escandalosos. É tanta coisa no meio da igreja. A vaidade, a luxúria, a falsidade. Aleluia, Jesus. Pessoas que não têm palavra, caloteiras. Irmãos, como dói a gente ouvir uma palavra como esta. Mas eu preciso falar para que você possa se despertar, se você tem algo em sua vida. Porque seja qual for, confesse e deixe alcançar a misericórdia, porque você está em vida e Deus pode te perdoar. Deus é longânimo em misericórdia e benignidade. Ele entende você, Ele te perdoa. Porém, no dia que seu corpo tombar, aí não tem mais jeito, não há mais solução. Por isso, conserte, seja qual for a sua falta. Não se envergonhe, porque o inimigo põe tudo na vida da gente. Tanta coisa ele entra e põe a gente, faz a gente cair. A gente é fraco e a gente muitas vezes não vigia e cai. E aí ele põe a vergonha para não deixar que a gente confesse. Mas não vamos dar brecha para ele. Vamos pisar na cabeça da serpente. Vamos pisar, pisando como? Confessando e colocando nossa vida no prumo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E então eu disse para aquele anjo: vamos. E começamos a subir. Embora que eu chorava muito por causa daquela mocidade. E quando eu cheguei no céu, irmão, os anjos não estavam mais ao meu lado. Aleluia, Jesus. Eu só vi aquele varão na minha frente. Tentei olhar para o seu rosto, mas não conseguia.
Era como o sol do meio-dia, raiando o mais alto de sua luz. E eu pensei, este é Jesus. Aleluia, glória a Deus. E dobrei os meus joelhos diante do Senhor. Aleluia, Jesus. E disse ao Senhor, Senhor, o anjo não marcou quase ninguém lá na terra, Senhor. E o Senhor me disse, porque quase ninguém está preparado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E então eu disse, Senhor, eu não quero mais voltar, Senhor. Eu tenho medo, Senhor, eu não quero mais voltar. E ele disse, tu tens que voltar para contar tudo que tu vistes aqui, tudo que eu lhe mostrei. Aleluia. E eu disse, Senhor, as lutas são tantas, Senhor, são tantas tribulações. Eu não quero mais voltar. E ele disse, eu venci o mundo, e esta vitória eu dou a todos que me aceitam como Salvador de suas almas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então eu disse, Senhor, eu também já fui marcada, Senhor. E ele disse, os marcados poderão ser desmarcados se caírem, e os que não foram marcados poderão ser marcados, pois o anjo ainda está marcando. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E então, irmãos, quando eu cheguei no céu, que eu dobrei os meus joelhos, o meu esposo me chamava aqui na terra, e eu pude contemplar o meu corpo prostrado sobre a cama, o meu esposo a me chamar. Eu não podia compreender como eu estava aqui e lá ao mesmo tempo. E nesta hora entrou a dúvida no meu coração. Porém, na hora, eu ignorei aquilo que eu tinha visto. Eu ignorei, eu não quis ouvir a voz do meu esposo me chamando. Prestei apenas atenção no Senhor. Disse, Senhor, o Senhor sabe o que me preocupa lá na terra. E ele disse, sim, o seu menino. E eu disse, Senhor, tu vais curar o meu filho do ouvido, Senhor? E ele disse, posso, mas não no meio da dúvida, porque está aqui duvidando que estás falando comigo. Aleluia, Jesus. E eu fiquei muito envergonhada, irmãos, porque realmente, na hora que eu vi o meu corpo postado sobre a cama e não compreendia, então neste momento entrou a dúvida em meu coração. E eu disse, dentro do meu coração, tira esta dúvida, Senhor. E perguntei, Senhor, cadê Deus? Eu quero ver Deus, Senhor. E eu creio, irmãos, que para tirar a dúvida do meu coração, Ele estendeu a sua mão esquerda e eu pude contemplar a cicatriz na palma da sua mão e disse para mim, aí está Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, quando eu vi aquele trono gigantesco diante dos meus olhos, aquele ser poderoso, soberano, irmãos, eu não pude ver seu rosto. É tão maravilhoso. Eu perdi a minha voz, eu não sabia o que falar. Então eu fiquei só contemplando e adorando na beleza da sua santidade, porque é maravilhoso estar na presença do Senhor. Aleluia. E o Senhor Deus, sabendo que eu não tinha voz para dizer nada, disse para mim, tu vistes? Tudo aqui está preparado. E lá, quase ninguém está preparado. Quando lhe disse isso, irmãos, eu pude ver milhares de anjos, todos com a trombeta na boca, as mãos no botão, esperando apenas o nosso Deus, que está com a sua mão erguida, esperando com que o Senhor Deus abaixe a sua mão, para que o Senhor Jesus desça a esta terra para buscar os seus escolhidos.
Como está a sua vida, irmãos? Será que você está preparado para este momento tão maravilhoso? Aleluia, glória a Deus. E então, recuperando a minha voz, eu disse: Senhor, quando irá nos buscar, Senhor? E ele disse: não posso lhe responder, posso lhe afirmar que está muito próximo, mas muito próximo mesmo. Só que aquela voz, irmãos, a voz do nosso Deus, quando ele falava, não parecia sair da direção onde estava o seu trono. É tão poderoso em glória. Aquela voz parecia a brisa suave que batia em meu rosto, aquela coisa mais maravilhosa. Só ouvindo, irmãos, porque explicar a gente não consegue. Por mais que eu tentasse, eu não conseguiria explicar. Mas eu creio que um dia você irá poder ouvir a voz de Deus falando com você. E aí então você vai dizer: bem que a irmã havia dito, não dá para explicar. Mas neste momento, irmãos, o Senhor Jesus tomou a palavra e disse: agora vá. Momento difícil, irmão. Momento difícil, ouvinte. Depois de estar lá na glória de Deus, ter que voltar a este mundo. Ah, quanta dor eu senti ter que sair dali. Eu chorava. Eu chorava muito, pois eu não queria mais voltar. Mas eu tinha que voltar. Sabe por quê? Porque eu tinha que contar para você. Eu tinha que contar para você, meu irmão. Para você que está tão fraquinho. E pode ser que o seu nome também esteja tão fraquinho naquele livro. Aleluia, Jesus. Para que você desperte e reconcilie com o seu Deus, com o nosso Deus. Ou para você que ainda não tem Jesus na sua vida, para que você possa aceitar este Jesus maravilhoso e um dia poder morar nesta cidade de delícia, de maravilha, que está preparada para aqueles que estão com a sua vida no altar, para aqueles obedientes servos do Senhor. Aleluia, Jesus. E então, irmãos, os anjos novamente chegaram do meu lado, um à minha direita, outro à minha esquerda, e trouxeram-me de volta ao meu quarto. Não sei explicar, sei que de repente já estava dentro do meu quarto. Eu olhava o meu corpo, olhava para os anjos e chorava. Eu dizia: eu não quero. E o anjo só mostrava o meu corpo. De repente, irmãos, eu não sei como, eu já estava em meu corpo. O meu corpo estava frio. E eu senti muito frio. Do jeito que eu estava chorando, eu entrei no meu corpo, levou um tranco e eu estava chorando. O meu esposo se assustou e disse: o que aconteceu? Logo me cobriu com o cobertor. E eu comecei a relatar para ele quando eu me lembrei do choro da minha filha. Nesta época era um bebê ainda. Eu corri até o seu berço para ver por que chorava. E quando eu disse: Senhor, se tu queres me arrebatar, nada e ninguém poderá impedir. Aleluia. E quando eu cheguei no seu berço, ali havia dezenas de formigas. Daquelas formigas que ferram doído mesmo, bem doloroso. Desse tipo, aquelas formigas vermelhas. E eu olhei para minha filha, ela dormia como um anjo. Coloquei aí meu braço, ela acordou e eu procurando, e encontrei apenas uma ferroada ela levou. Quando eu disse: Senhor, se tu queres me arrebatar, o Senhor então aquietou a minha filha e fez com que aquelas formigas não tocassem em um só fio de cabelo da minha filha. E eu glorifiquei e glorifico o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E então, aleluias, eu relatei tudo que tinha se passado para o meu esposo.
e disse para ele: temos que firmar a cada dia nossos passos, e eu tenho que desempenhar esta obra para o Senhor. E comecei a fazer a obra do Senhor, ir nas igrejas e contar tudo o que eu acabei de relatar agora. Porém, irmãos, o inimigo se levantou furiosamente contra mim. O desejo dele é tirar a minha vida, destruir a minha vida, calar a minha boca. Porém, as lutas foram arrochando, apertando mesmo. Eu muitas vezes não tinha nem dinheiro para pagar passagens para ir à igreja. E orava ao Senhor, o Senhor provia para mim. Eu ia, muitas vezes chegava tarde em minha casa, quando ia me deitar. Olha, muitas dificuldades passei. E no momento mais difícil, a qual eu estava passando por grandes necessidades financeiras e enfermidades e tantas outras coisas que eu estava passando, eu me deitei, orei, eu me deitei, então, de repente, eu não estava dormindo. Eu tinha acabado de me deitar, eu senti uma fumaça se aproximou à beira da minha cama e se transformou em um homem. Lindo, aquele personagem. Lindo mesmo. Era o adversário das nossas almas. Pintam ele de rabo, chifre e tantas outras coisas. Mas lembre-se, não fiquem enganados. Ele era anjo do Senhor. Ele se faz da forma que quer. Ele se transforma como qualquer um. Mas ele é lindo, ele era anjo. Então ele se aproximou de mim e disse para mim: escute, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar dinheiro. A sua despensa estará sempre farta. E tudo que ele dizia, ele me mostrava. A sua casa, você irá reformar da maneira que quiser. Você vai ter carro do ano. Você vai andar assim. E me mostrou a maneira que eu ia andar, irmãos. Proposta tentadora, irmão. E à medida que ele ia falando, ele ia me mostrando e as minhas forças iam se esgotando. E depois ele me disse: eu te dou tudo isto, mas você nunca mais abrirá sua boca para falar aquilo que o homem lá de cima te mostrou. Ah, irmãos, eu não tinha força para levantar um dedo sequer e chamar o meu esposo para me ajudar. Eu não tinha força para responder nem que sim, nem que não. Ele dominou as minhas forças, porém não dominou a minha mente. Eu comecei a clamar na minha mente: Senhor, misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, me dá força para responder e também para expulsar este inimigo de dentro do meu quarto e da minha vida. E neste momento o Senhor disse: se você aceitar, aquela voz meiga no meu ouvido, se você aceitar, perderá a sua salvação. E neste momento veio aquela força tremenda dentro do meu corpo. E eu gritei para aquele inimigo: não aceito. Eu não quero nada que venha de ti, porque o meu Redentor vive. Aleluia, Jesus. Tudo que eu passar, eu quero passar com o meu Senhor. Porque nada, em nome de Jesus, vai me separar do amor de Cristo. Aleluia, Jesus, aleluia. E então aquele demônio se enfureceu. Ele me xingou de tudo que possam imaginar. E disse para mim: eu vou fechar a tua boca. Eu vou voltar. Ah, irmãos, ele saiu naquela hora. Eu dobrei os meus joelhos, agradeci ao Senhor. Eu senti que aquele anjo, eu vi que aquele anjo chegou dentro do meu quarto. E aquela luz que brilhou dentro do meu quarto. Aleluia, Jesus, aleluia. Eu chorava, irmãos, porque não é fácil a luta quando nós temos que lutar com o adversário. Não é fácil. Então o anjo do Senhor disse: não temas.
Eu estou aqui para te guardar, para guardar todos os que são fiéis e estão sempre na minha presença. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu acampo ao redor dos que os temem e os livro. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E então, irmãos, eu fiquei muito angustiada e preocupada, porque ele disse que ia voltar. E eu já pensava, Senhor, me ajuda a me dar graça e força para vencer. Eu não sei de que maneira ele vai voltar, Senhor, mas me dá força. E então, irmãos, eu tenho uma filha deficiente, problema de mente, problema mental, e já é difícil para mim trabalhar na obra do Senhor. E o meu esposo se desviou do caminho do Senhor, enfraqueceu e colocou, irmãos, 2 televisões dentro de minha casa. Ele voltou sim e fechou a minha boca. Como iria eu subir num púlpito e dizer que quem tem ou quem vê este aparelho não entra no reino dos céus? Ele é astuto, irmãos. Porém o Senhor me deu vitória. Rime, canto, neve, andalaia. Hoje eu canto o hino da vitória. Aleluia, Jesus. Mas não foi fácil, irmãos. Foi só depois que eu decidi, passaram-se muitos anos, eu decidi, com televisão, sem televisão, eu vou contar o que Deus me mostrou. A luta foi tremenda, mas o Senhor não nos deixa só. Aleluia, Jesus. O inimigo tem lutado, irmãos, como luta com você muitas vezes, para te entristecer, para te afastar do Senhor. Às vezes nos sentimos angustiadas, mas mesmo assim, irmãos, vamos lutar, vamos envergonhar a este inimigo, vamos ficar sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode dar a vitória para nós. O inimigo não tem nada para dar para nós, mas o Senhor tem tudo para nos dar. O Senhor é médico dos médicos. Ele pode curar as nossas enfermidades. Você tem causa difícil? O Senhor é advogado dos advogados. O Senhor é o melhor amigo a qual podemos contar. Ele não fala mal de ninguém. Ao contrário, Ele está pronto a ajudar alguém que faça mal, até mesmo a Ele, o agredindo, o envergonhando, mas se arrepender, o Senhor está sempre com a gente para nos guardar, para perdoar. Ele está pronto para perdoar. Vamos crer no Senhor Jesus. Você que crê em imagem de escultura, vai ler a palavra do Senhor. O Senhor Jesus está vivo. Ele não está mais pregado nesta cruz. Ele já ressuscitou. Ele não está mais com a sua mão pregada para que não possa vir te abençoar. Aleluia. Ele não tem os seus olhos fechados para que não te contemple todo momento. Ele tem boca e fala conosco. Aleluia, Jesus. Oh, irmãos, vamos crer na palavra do Senhor. Vamos viver em obediência à palavra do Senhor. Vamos vigiar em tudo, irmãos. Em tudo sermos fiéis. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui a vida da gente é cheia de coisas, de amargura, de tristeza. Mas, irmãos, a vitória é maior. O Senhor irá nos dar uma coroa para aquele que vencer. É tão maravilhoso, vamos pensar. Vamos, quando estivermos tristes, vamos glorificar, vamos dobrar nosso joelho, vamos orar. O Senhor é aquele que acalenta, aquele que pode nos dar vitória. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Eu passei experiência dolorosa, mas também passei experiência
experiência maravilhosa. Essas experiências, irmãos, eu espero que tenha servido para você, que venha servir para você como serviu para mim. Para que as pessoas que morrerem sem Cristo não vão parar, para as pessoas que se for morrer não parem naquele lugar de tormento. Aqueles que não têm, que têm Cristo e não dão valor, não obedecem os seus ensinamentos e a doutrina da igreja, para que vocês passem a dar valor à sua salvação, para que não vão parar naquele lugar de tormento, onde só há pranto, choro, gritos e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e logo vão ser lançados no fogo eterno, onde o fogo nunca apaga. Isso diz a palavra do Senhor. Onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Que fim, irmãos, há de ter as pessoas que levam a vida de qualquer maneira, muitas vezes servindo de impedimento dentro da casa do Senhor. Às vezes, por causa de uma televisão, você vai parar naquele lugar. Vamos parar e pensar. Nada neste mundo vale a pena. Não há nada melhor, irmãos, do que sermos fiéis e receber a glória do Senhor como recompensa. A palavra de Deus é clara, fiel e verdadeira. Existem dois caminhos apenas: o céu e o inferno. Os que forem fiel até o fim herdarão o céu, mas para o rebelde a recompensa não é nada boa. Experimente queimar a ponta do seu dedo. É uma dor tremenda. Agora imagine o seu corpo todo dentro daquele abismo, dentro da chama eterna. Oh, Jesus, misericórdia. Vamos crucificar a nossa carne. Vamos lutar e vencer os desejos da nossa carne, porque a nossa carne só pende para o que não presta. Vamos vigiar. É tempo de conserto, mais uma vez eu te digo. Conserta-te. E você aceite ao Senhor Jesus, para que possa morar no céu. E quem sabe não seremos vizinhos da Nova Jerusalém. Eu agradeço a oportunidade que eu tive. Foi o meio que o Senhor me deu, através dessa fita, de levar isso a você. Porque muitas vezes eu não posso chegar até você, eu não posso sair em muitas igrejas devido às dificuldades desta vida, devido à minha filha, dificuldades mesmo às vezes financeiras. Então, irmãos, o Senhor me orientou que gravasse uma fita e desse a quem me pedisse, e também que esta pessoa que receber esta fita grave uma para você e doe a outra a quem você achar que precisa de ouvir um despertamento. Não vamos deixar a obra do Senhor ficar parada. Me ajuda neste trabalho. Contribua comigo e o Senhor irá recompensar você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque, irmão, o Senhor não deu só para mim. É para nós. A obra do Senhor é feita por nós. Nós temos que ser unidas em Cristo Jesus. Mesmo que muitas vezes eu não te conheça, nós estamos unidos na oração. Aleluia, Jesus. E no mesmo Deus. Então eu agradeço a você que dedicou o seu precioso tempo para ouvir estas palavras. E que você possa me ajudar nas suas orações,
Eu conto com isto para que o Senhor possa me dar vitória e me tirar todo o embaraço para que eu continue fazendo a obra do Senhor, visitando as igrejas, conforme o que o Senhor mandou que eu fizesse. Eu quero obedecer à voz de Deus, porém, eu preciso das vossas orações. E eu agradeço, em nome de Jesus, a você. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Preciso que o Senhor faça morada na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, eu quero clamar. Vamos orar esta manhã, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quero louvar, engrandecer e exaltar ao teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Quero lhe pedir, meu Pai amado, nesta manhã, vai visitando a cada filho e filha tua, a cada pedido de oração, meu Pai, quero lhe entregar aos teus cuidados, vai repreendendo, meu Pai, todo o mal, toda a seta do adversário, todo levante, todo demônio, tudo aquilo que se levanta da esquerda, da direita, da retaguarda, que seja repreendido e jogado por terra. Eu creio e acredito no teu sobrenatural, e grandes coisas estão por vir, por isso estamos alegres nesta tarde, pelo teu mover, o teu agir e a tua glória resplandecendo sobre as nossas vidas, porque pelo resplendor da tua presença, brasas de fogo se acendem, e eu creio, meu Pai, que o Senhor já está jogando, Senhor amado, toda a seta, todo o mal por terra. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, a cada pedido de oração, meu Pai, quero entregar aos teus cuidados. Entra com providência, corta todo o laço, toda a seta, meu Pai, do inimigo. O inimigo vai bater em retirada, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, aquilo que foi determinado lá no inferno, contra a vida, a casa, a família, através desta oração, através desta súplica, o Senhor já está cortando toda a meta, tá, Senhor amado, do adversário, toda a meta que o inimigo colocou contra a vida dos teus filhos, hoje ele já está batendo em retirada. O nome do Senhor será glorificado e exaltado nas nossas vidas. Levanta, capacita, ergue os teus filhos com teu sopro sobrenatural. Vai, Senhor amado, tocando do alto da cabeça à planta dos pés, que nós viemos ser renovados, cheios, transformados, através, meu Pai amado, desta oração, através da tua palavra, a cada família, a cada casa, a cada lar, a cada pessoa, meu Pai, que precisa ser renovada, cheia, transformada, liberta com teu sobrenatural. Eu te peço nesta hora, Deus Todo-Poderoso, a tua graça nos consola, a tua graça, meu Pai, vivifica e enche o nosso ser, o nosso interior e o nosso exterior. Eu creio nesta hora, através dos meus olhos da fé, meus olhos espirituais, que pessoas, meu Pai amado, vão ser, Senhor amado, mais do que abençoados nesta hora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo, glória seja dada ao teu nome. Espírito Santo, que nesta hora, meu Pai, glória seja dado, que nenhuma morte venha chegar na tenda dos teus filhos. Espírito da morte, obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, obra de voodoo, feita a 7 palmos da terra, toda a ferramenta preparada contra teus filhos e filhas tuas, que seja repreendido e jogado por terra nesta hora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero profetizar que a cada filho e filha tua que for assistir e ver esta oração, ver, meu Pai amado, Deus, dessa súplica, com as mãos, repreende todo o mal, toda a seta do adversário. Deus Todo-Poderoso, entra com providência, meu Pai, na vida de cada um nesta hora. Que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado, meu Pai. Direto deste monte eu quero lhe pedir, Deus, por cada pedido de oração que foi feito, meu Pai, pelos teus filhos nesta hora.
Ô Espírito Santo, a tua palavra é viva e eficaz e ela penetra em nossos corações. Deus Todo-Poderoso, vai trabalhando, levantando e capacitando teus filhos. Amado, enganar os teus filhos nesta terra, que seja repreendido e jogado por terra. Eu não te peço prata, também não te peço ouro, mas o que eu te peço nesta hora, meu Pai, que o Senhor venha nos revestir da tua couraça, meu Pai amado. Vai levantando, capacitando, erguendo teus filhos, Senhor amado. Ô Espírito Santo, que a cada família representada aqui, que seja coberta com teu sangue, porque teu sangue é precioso. Teu sangue, meu Pai, é poderoso, Senhor amado. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nesta manhã o Senhor venha nos limpar, meu Pai. Venha tirar, meu Pai, tudo aquilo que não presta, toda a seta do adversário, ô Espírito Santo, aquilo que tenta nos atacar da esquerda, da direita, da retaguarda, tentando nos parar, para tentar nos enganar, Senhor. Através deste clamor, desta súplica, eu quero lhe pedir, Senhor amado, vai tirando, meu Pai amado, ô Espírito Santo, todo Judas Iscariote, todo Sabalate e Tobias, meu Pai, todo Ananias e Safira, que se levanta, meu Pai, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, que seja repreendido e jogado por terra. Vai jogando, meu Pai, toda obra de macumbaria, obra de feitiçaria, magia negra, toda obra de voodoo, obra feita a 7 palmos da terra, das cachoeiras, Senhor amado, das mata virgem, que seja repreendido e jogado por terra. Eu creio e acredito neste dia chamado hoje, através deste clamor, desta súplica, que o Senhor já está cortando, meu Pai, laço de morte que foi feito para os teus filhos definhar, que foi feito, meu Pai, para os teus filhos se acabar, meu Pai, nas profundezas do inferno. Eu quero lhe pedir nesta hora, Deus, com as tuas mãos fortes e potentes, que o Senhor venha, meu Pai amado, visitar, que o Senhor venha cortar, que o Senhor venha levantar, meu Pai, a cada servo e serva tua, que precisa, meu Pai, de uma proteção divina nesta hora. Deus Todo-Poderoso e de amor e bondade, que nesta hora, neste dia chamado hoje, que a tua graça e a tua misericórdia venha reinar, meu Pai, na vida dos teus servos. E o teu Espírito Santo, Senhor amado, venha habitar no nosso coração. Protege, meu Pai, a nossa casa. Protege, meu Pai, a nossa família. Que nenhum mal, Senhor amado, venha chegar perto da nossa tenda. Deus Todo-Poderoso, vai jogando todo espírito de contenda, todo espírito, meu Pai, de briga, todo espírito de discórdia. Deus Todo-Poderoso, aqueles que estão depressivos, fracos, desanimados, meu Pai, deitados numa cama, precisando, meu Pai, da tua misericórdia, precisando, meu Pai amado, da tua Shekinah, resplandecendo sobre as nossas vidas. Ô Espírito Santo, vai tocando, meu Pai, vai, meu Pai, levantando, vai, Senhor amado, capacitando, vai, Senhor amado, erguendo, vai, Senhor amado, fazendo, meu Pai, o teu sobrenatural. Ô Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai, Senhor amado, tocando do alto da cabeça à planta dos pés. Toca, meu Pai, no interior. Toca, meu Pai, no exterior. Vai tirando toda a doença. Vai tirando, meu Pai amado, Deus, toda a mazela. Aquilo que o inimigo, meu Pai, determinou lá no inferno, está sendo, meu Pai, jogado por terra. Através deste clamor, através desta súplica, meu Pai, o Senhor já está cortando laços, meu Pai, do adversário, que foram feitos, meu Pai, para fazer tua igreja parar, para fazer tua igreja desistir. Neste dia chamado hoje, eu quero lhe pedir, meu Pai, vai tocando na mente de cada um. Tira todo o bloqueio mental, ô Espírito Santo, que aquilo, meu Pai amado, que não faz, deixa os teus filhos raciocinar.
que não deixa teus filhos, meu Pai, ver a tua glória resplandecer sobre nossas vidas. A tua palavra diz que bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Eu creio, meu Pai, na tua presença. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já está agindo. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já está operando. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já está levantando. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já está fazendo o teu sobrenatural sobre nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, com o teu poder divino nesta hora, que a cada servo e serva tua que estiver, meu Pai, precisando de um toque do teu Espírito Santo, que o Senhor nesta hora venha levantar, que o Senhor nesta hora, meu Pai, venha derramar a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, que nós venhamos ser, meu Pai, a cada dia mais e mais, Espírito Santo, protegidos, meu Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Espírito Santo, nesta hora, que as tuas mãos fortes e potentes venham estar estendidas, meu Pai, sobre nossas vidas. Eu não te peço prata, também não te peço ouro, mas o que eu te peço nesta hora é veste o teu povo, meu Pai, com a armadura espiritual, para nós estarmos, meu Pai, protegidos com as astutas ciladas do adversário. Espírito Santo, eu creio e acredito nesta hora que o Senhor já está fazendo o teu milagre. A tua proposta, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, é de nos abençoar, mas o Senhor, Senhor amado, às vezes não abençoa devido à incredulidade do povo, que já não acredita mais nas promessas, já não acredita mais na glória da segunda casa. Mas eu creio, meu Pai, e eu quero determinar, a partir, meu Pai, da tua autoridade, a partir, meu Pai amado, da tua autorização, que aonde tiver um filho ou filha tua, precisando de uma porta de emprego, precisando de uma porta aberta, precisando, meu Pai amado, agora, meu Pai, do milagre sobrenatural, Espírito Santo, a tua palavra diz em Lucas 1,37, porque para o Senhor nada é impossível aos olhos do Senhor. Deus Todo-Poderoso, na autoridade do teu santo nome, o Senhor nesta hora venha fazer, meu Pai amado, algo lindo e sobrenatural, Senhor amado. Deus amado e querido, Espírito Santo, eu quero, meu Pai, te agradecer por mais uma oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido, meu Pai. Nos livra, meu Pai, do homem sanguinário, nos livra, meu Pai, da bala perdida, nos livra, meu Pai, dos assaltos, dos acidentes. Deus Todo-Poderoso, que a cada dia, meu Pai, nós venhamos ser prósperos, que a cada dia nós venhamos ser abençoados, Senhor. Espírito Santo, eu quero lhe pedir neste dia chamado hoje, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda o nosso lar, meu Pai. Eu quero dizer, meu Pai, profetizar para os teus filhos, eles vão dizer também profetizar, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu Pai. Fica conosco, derrama a tua glória sobre nós. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Se inscreva no canal, palavra inscreva-se aqui. Ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Quando você deixa seu like, se inscreve no canal, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para outras pessoas que precisam de uma palavra, precisam ser mais do que abençoados, em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo no Instagram, nas redes sociais que você entra. Às vezes você compartilha tantas coisas fúteis, tantas coisas que não vão edificar outras vidas, e aquilo que vai edificar você não compartilha. No Face, no WhatsApp, no Facebook, deixa Deus te usar, que eu vou deixar Deus me usar aqui orando pela sua vida, em nome de Jesus. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários, e seu comentário é importante para o YouTube impulsionar esse vídeo e chegar a mais pessoas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.
Fiquem todos na paz do Senhor, Shalom Adorai, que a graça e a misericórdia do Senhor venha nos alcançar em nome de Jesus. Fui, irmão, até a próxima.